Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos Comida e Arte, alguém que faz a cultura, a política, a medicina, alguém empreendedor, enfim, alguém que faz o Rio Grande do Norte se movimentar. E no programa de hoje nós vamos ter o Dr. Bernardo Celestino Pimentel, médico com longa história na medicina, que já foi diretor do Valfredo Gurgel, que é o maior hospital do Rio Grande do Norte, enfim, muita história aqui envolvendo a profissão médica. E vamos receber nosso entrevistado, Dr. Bernardo. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Boa noite, Cefas. Boa noite, grande Geraldo, batalhador ostensivo do povo e da classe médica. Boa noite, meus conterrâneos. Boa noite, o povo da minha terra de Nova Cruz. Boa noite, o povo de Santo Antônio, onde eu guardo o meu prazer. A minha casa de campo é em Santo Antônio. Santo Antônio do Salto da Onça. Santo Antônio do Salto da Onça, certo? Isso, eu já fui lá. Eu já vi a onça e o preá, certo? Saltar? A onça eu saltar? Encontrei a onça e o preá. E o preá? Depois eu digo aqui. Vamos conversar sobre isso. Eu vou dizer aqui, certo? Certo, Bem, vamos conversar sobre isso. Mas, doutor Bernardo, deixa eu só dizer aqui. O programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Águio, assistente de produção Ananda Carvalho e também temos o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que quem quiser assistir pode vir para o Bardalos assistir aqui, comendo alguma coisa, comendo um queijinho, um filé e bebendo cerveja, ou o que quiser. Pode ser algo sem álcool, evidentemente. E quem quiser comentar, pode fazer pergunta pelo Facebook, que aí o doutor Bernardo vai respondendo. E pelo que eu sei, ele responde mesmo. Doutor Bernardo, a minha curiosidade, eu sempre pergunto sobre como uma pessoa chegou a ser aquilo que ela se tornou. No seu caso, um médico conceituado. Eu pergunto, como é que o senhor escolheu a medicina? Foi uma vocação, é de família de médico, a medicina que ele escolheu? Como é que começou o doutor Bernardo médico? Cefas, eu nasci médico. Nossa. Eu penso como médico, eu sinto como médico e ajo como médico. Eu trabalhei 44 anos. Eu nunca gritei um paciente mesmo. Nem nunca ninguém segurou nesse braço e disse: doutor Bernardo, faça isso por mim. Para eu manter distância, criar empecilho, criar miguéis, que é uma coisa da moda agora, é o Miguel. Sim, é. O Miguel é inventar uma coisa que o plano não dá. Eita, médico nem que seja para medir a catinga do sovaco. Não, o plano de saúde não dá, certo? Eu não sou médico de Miguel, nem admito. Pronto, a gente certo? vai falar sobre isso. É por isso que eu botei no meu prefácio. Eu não admito a banana comer o macaco, nem o poste urinar no cachorro. Pronto. Certo? É isso. Foi assim a vida todinha. Mas a minha curiosidade é a infância. Se o senhor, bem a infância. O senhor já tinha coisa de ser médico? Eu nasci num ambiente fértil. Em Nova Cruz. Nasci em Nova Cruz, mas vivi aqui em Natal, na Praça Padre João Maria, nessa casa que hoje é o Instituto Histórico, na casa de Celestino Pimentel. Nossa! Com quem eu conversava com 5 anos? Nossa! Com o desembargador Floriano Cavalcante. Um homem culto. Dizem até as más línguas, e eu vou dizer isso só porque é histórico, que certa vez perguntaram a doutor Floriano: doutor Floriano, quem é o homem mais culto do Rio Grande do Norte? Ele disse: o segundo é Reginaldo Cavalcante, meu irmão. E o primeiro, a modéstia me impede de dizê-lo. Certo? Era com esse povo que eu convivia. Nossa. Uma vez eu aperriei, tanto eu com 5 anos, aperriei, e repara a minha percepção.
Porque eu me tocar com uma coisa dessa, eu aperreando mamãe atrás que ela me desse um óculos escuro. Você imagina uma criança de 5 anos com óculos escuro. Mas aperriei demais. E doutor Floriano sentado na poltrona, que ele dava o expediente dele lá, Sim. aposentado já, ele chegou um ponto que irritou. E ele olhou para mim e disse: Bernardo, seus olhos foram feitos para ver a luz do sol. Rapaz, eu me comovi com isso. Nunca mais eu pedi os óculos escuros à mamãe. Seus olhos foram feitos para ver a luz do sol, certo? Bem, outro grande exemplo, certo? Minha mãe era a sobrinha querida de Dr. Luiz Antônio Ferreira dos Santos Lima. Esse Dr. Luiz Antônio que tem um hospital da Liga. Isso. Certo? Exatamente. Só que o Rio Grande do Norte precisa saber dessa história. A última casa da Avenida 4 era uma pensão. Pensão barata para o povo pobre vir se consultar em Natal. Tio Luiz Antônio meteu a mãozinha no bolso e comprou a pensão. E disse: isso aqui vai ser o hospital do câncer. Nossa. Foi o hospital do câncer, era uma pensão comprada por Dr. Luiz Antônio dos Santos Lima, certo? Aí nesse ínter foi organizada a Liga, que ele participou também. Sim. E ele deu prédio para ser a sede da Liga. Nossa. Certo? Natal desconhece essa história. Realmente eu não... Quem comprou o Hospital Luiz Antônio foi o Dr. Luiz Antônio, que era uma pensão de gente humilde, gente que vinha do interior pernoitar em Natal. Certo? Mas me tira uma dúvida. Diga seu pai aí. não era médico, seu pai era professor. Meu pai era comerciante. Comerciante? Era duas coisas. Sim. Eu sou fruto de uma antítese. Sim. Fruto de coisas que se excluem. Meu pai, comerciante, doido por dinheiro, guardador de dinheiro, cofre cheio de dinheiro, certo? E mamãe, a única coisa que eu valorizo na minha vida é o talento. Mamãe era filha do professor Celestino Pimentel, certo? Vovô era inteligentíssimo, certo? E gostava muito de mim, certo? O professor Celestino Pimentel. É seu avô. É meu avô legítimo e eu convivia muito com ele aí. Eu vou contar uma coisa só para divertir o programa, certo? Antigamente, nas escolas, antigamente não tinha universidade. O Ateneu era uma Sorbonne, certo? Quando alguém queria tomar uma posição política, dizia: qual é a posição do Ateneu? Certo? Porque senão eles ensaboavam o bonde, o trilho do bonde para o bonde descarrilar. Faziam greve, pintavam certo. E vovô tinha como chefe de... Antigamente se chamava chefe de disciplina, sim, Sérgio Santiago. Sim. Pai de Lélia e Zélia, duas professoras antigas daqui. E vovô disse: eu vou pintar esse Ateneu, deixei ele lindo. E pintou com aquelas cores, verde e branco. E chamou seu Sérgio, o professor Sérgio, e disse: Sérgio, o Ateneu está tão bem pintado, não deixe ninguém riscar não, fiscalize isso. Lindo Ateneu, verde e branco. Com 2 dias chegou o professor Sérgio. Sim. Disse: professor Celestino, eu lamento, mas riscaram
o banheiro dos homens. Aí meu avô disse, escreveram o quê, Sérgio? Ele disse, escreveram bunceta. Bunceta. Certo? Aí vovô entrou para dentro dele mesmo e disse, Sérgio, um estudante de terceiro ano que escreve bunceta só pode ser fanho. Só pode ser fanho. E eu já sei quem foi. Foi fulano do terceiro ano B, que é o único aluno fanho que eu tenho. Não é ter perspicácia, né? Sim. Não é ter dedicação, certo? E mandou chamar o menino, botou o menino debaixo de confissão e o menino Confessou. confessou. É isso. Confessou. Disse, professor, realmente foi eu que escrevi. Então é muita perspicácia um diretor chegar a uma conclusão dessa, certo? Mas doutor Bernardo, eu tô curioso em saber como é que o senhor começou na medicina. Assim, quando é que foi estudar? Como é que o senhor disse para seu pai, para sua mãe, papai, mamãe, eu vou ser médico? Como é que foi esse processo? Diariamente eu me encontrava com o doutor Luiz Antônio, Sim. que ia para casa de minha tia, que era a irmã dele, tia Dila, naquela casa que hoje é a Assembleia. Sim. O que é que ele ia fazer lá? O consultório dele era nessa rua, que hoje é uma clínica odontológica, não sei nem se é ainda, certo? Sim. Nessa rua aqui, bem pertinho, certo? Então, todo dia, às 3 horas, eu me encontrava com ele lá. Ele ia comer doce de mamão, tomar água e vir para o consultório. Sempre num jipe 0 quilômetro de paletó branco e unhas bem feitas, certo? E eu comecei a me espelhar nele. Tudo que ele passava para mim e para meus irmãos, eu passava para o povo em Nova Cruz com 6 anos. Eu no balcão lá do armazém de meu pai, chegava uma mulher. Disse, olha, eu vim aqui porque Dona Maria Lúcia mandou que seu menino me consultasse. Dona Maria Lúcia é a avó de Huguinho Manso. Ah, sim, o certo? Hugo Manso, meu amigo. Hugo Manso é neto de Maria Lúcia. Eu consultava Dona Maria Lúcia. Agora o que era? Era vitamina, era específico. Existiam os específicos, número 1, número 2, número 3, certo? Coisas simples. Sim. Então, isso tudo que fez mamãe transformar em mim, que já tinha aptidão para ser. A primeira experiência de médico que eu tive na minha vida. Eu soube que em toda a rua, sobretudo do interior, que eu era da rua do grupo de Nova Cruz, certo? A meninada, tem a meninada, né? A meninada disse, Bernardo, tua tia faz 8 dias que não defeca. Nossa. E doutor Humberto Fassanaro, que foi um grande médico porque levou essa secretaria 20 anos, nunca se disse que Humberto Fassanaro se envolveu numa falcatrua. Ali era um homem puro, certo? Aí o menino disse, doutor Humberto vai mandar a tua tia para Natal, que ela está entupida. Isso era 9 horas da noite. Aí vai ou não vai, chegou uma enfermeira com aquele aparelho de ágata branco, que se bota uma borracha com soro para dar lavagem. Sim. Então o que foi que ele botou? Água morna e cena. Ainda hoje a medicina usa cena, que é o cena. Só que hoje o nome científico é planta guovata. Hoje se usa com 2 nomes, tamarine e naturete, a cápsulazinha, certo? E ficou a meninada, 10 meninos correndo, ia na casa, ia no basquete, ia correndo aquele negócio, aguardando o resultado.
e a lavagem descendo. Repare que eu podia ter, eu não tinha 7 anos. Eu estou dizendo 7 anos para exagerar. Menino, daqui a pouco chega a notícia. Tua tia não vai mais para Natal, não. Eu digo, o que foi? Ela disse, ela pariu 2 toletes maior do que o bidé. Aí eu não aguentei, desceu os 10 meninos. Quando a gente chegou lá, tava um bidé, Cefas, o tamanho do bicho, era um rolo de fumo. Você sabe o que é um rolo de fumo? Certo? Então foi a minha primeira visão. Agora repara o que é o destino. 70 anos depois, ela me procura aqui em Natal. É sério? E diz, Bernardo, eu estou sem defecar há 8 dias. Eu digo, agora eu sou médico, quero ver o que a senhora tem. Nossa. E pedi um clisté opaco, que é um exame que vê a moldura do intestino grosso. E ela tinha o que? Ela tinha um intestino largo e redundante, muito solto, que dava ele tinha condições de voltar, de dar o nó. Nossa. É o nó na tripa, né? Que chamam de vôvulo, Sim. certo? E eu disse, tia Edith, a senhora vai começar a tomar tamarine, naturete, certo? Mas um dia, ela passou 8 dias sem defecar, e eu vim, não vim. Eu sei, quando eu cheguei aqui, ela morreu na minha frente. Nossa. Certo? Já com 80 anos, certo? Então, é esse o médico que você conhece. Nossa, que Tá história. entendendo? Tá entendendo? Que seguia uma paciente 80 anos, certo? Nunca na minha vida ninguém segurou nesse braço e me pediu uma coisa que eu posso fazer para que eu botasse uma dificuldade, eu inventasse um migué, porque era uma questão de dignidade. Eu vivi esses 44 anos perto de Deus, porque das artes, a que mais se aproxima de Deus é a de curar. Eita. Das artes, a que mais se aproxima de Deus é a de curar. Gostei da frase. Agora, vamos falar sobre entrar na universidade, doutor Bernardo. Como é que foi o processo? Obrigado, Raquel. Ato contínuo, não houve drama. Eu me sentei no jardim de infância, no preliminar. Eu não fiz jardim de infância, não. Me sentei no preliminar, numa mesa. Sabe quem estava na minha mesa? Éramos 4. Tinha um rapaz que eu tinha uma inveja dele, inveja que eu digo no bom sentido. Eu olhava para ele, ele estava desenhando a freira. Eu olhava para ele, ele estava desenhando Jesus Cristo, mas desenhava divinamente bem. O brinquedo dele era 2 lápis, grafite e um negócio de amolar e uma borracha, certo? Sabe quem era esse cara? Não, eu tô curioso. Edmar. Edmar? Edmar Viana. Cartunista? Sim. Nossa. E foi eu quem contratei ele pela primeira vez, certo? Quando eu tinha 15 anos, minha mãe me deu um conjunto. Esse conjunto se chamava Os Marcianos. Eu tocava de Nova Cruz a Recife. E tocava muito em Recife no Cisne, que é o clube dos suboficiais. Porque o diretor social de lá ia muito na minha rua, porque o sogro dele morava lá. Então ele me levava muitas vezes para lá. Por falar em tocar, o senhor trouxe o violão e vamos ter... Então, vamos ter música e aqui. E pedi ainda Batista para vir dar uma colher de chá, porque Batista, você conhece Batista? Qual Batista? Batista é um toquinho. Nossa. Certo? Ó, e tem pergunta aqui, tem comentário. Diga aí. Oreni Júnior, escritor e editor e cebista.
Cefas, qual a relação do entrevistado com o professor Celestino Pimentel, nome de uma escola no qual eu estudei, no bairro de Cidade da Esperança? É o seu avô. Neto, É o seu avô, neto, neto, pai de mamãe, E certo? é nome de uma escola. Neto, pai de mamãe, que apesar de ser professor do Estado, diretor do Estado, ficou viúvo, deixando Cecílio o maior com 7 anos. Então, o que foi que ele fez? Eu não estou precisando de mulher, nem de sexo, nem nada. Eu estou precisando de uma matuta que saiba orientar os meninos. É aí onde entra Nova Cruz. Ele foi a Nova Cruz e casou com uma moça culturalmente inferior a ele, mas que tinha pulso e disciplina. Você sabe do que saiu desses 7 meninos? 2 almirantes. Nossa. E em 1950, os almirantes mais importantes da Marinha eram o tio Luiz e tio Alberto. Que história. Por que eles eram os mais importantes? Porque tio Luiz foi o único almirante que foi para a guerra e voltou. Quando voltou, a cúpula da Marinha se reuniu e disse: no exército, quando o general vai para a guerra, que volta, muda de patente, passa a ser como marechal. E na Marinha, um almirante já no seu último grau foi para a guerra e não houve nada. Continua almirante. Aí criaram o 4º almirante, o almirante de Marinha, e deram a ele o navio Almirante Barroso. Ele comandou o navio Almirante Barroso 10 anos. E daí foi ser adido naval do Brasil em Londres, morando na Embaixada do Brasil com quem? Com o diretor, o dono dos diários associados, Assis Chateaubriand. Sim. Que história. Ele morava com Assis Chateaubriand. Muito bom. Certo? Que Assis Chateaubriand. E história. tio Alberto, que não era político, mas pontificava na Ilha de Cobras, no Rio de Janeiro. Certo? Então, você vê que o pedigree foi muito bem. E essa história, seu avô, lembra a Noviça Rebelde, o filme. Que o viúvo se casa com a Noviça Rebelde para criar os 6 filhos. Não foi ele, eu cinema, tenho né? certeza, porque ele nem gostava dela, nem ela tinha essa paixão por amor e sexo, certo? Obrigado. Era administrativo a decisão, Nossa. certo? E ela tratava o menino no cacete mesmo, certo? Tanto que virou almirante. Ela semi-alfabetizada. Nossa. Era uma pessoa boa, mas em relação a ele, que era o tradutor oficial da guerra em Natal, você sabia disso? Na Segunda Guerra, toda correspondência que viesse dos Estados Unidos para Parnamirim tinha que passar naquela casa onde hoje é o anexo do Instituto Histórico, para ele traduzir, e daí é que ele dava ordem aos coronéis e generais daqui. Nossa. Certo? Então foi um povo influente. Sim. Certo? Quer ver outra influência grande? Eu me criei no meio de gente boa, gente fina. Sim. Nestor dos Santos Lima, um advogado casto, certo? Dizem até que tio Nestor tinha relação com o campo fenestrado. Sabe o que é o campo fenestrado? Geraldo sabe o que é. Um pano com um buraco no meio para não se ver onde nasce a fera, certo? Entendeu? Tio Nestor era casto. Nossa. Sabe o que tio Nestor fez? O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. E quando morreu, deixou toda a sua biblioteca particular para lá. Que tá aqui aí pertinho. 11 estantes. E criou
a escola normal de Natal, porque ele não admitia que Natal não tivesse um pedagógico, certo? Um pedagógico. Que história. Doutor Bernardo, tem outro comentário aqui. Diga aí. Pedro Silva. É uma pergunta, na verdade. Certo. Doutor Bernardo, como era a Cidade Alta, principalmente a vida cultural, quando você morou na Praça Padre João Maria? Rapaz, a minha passagem na Praça Padre João Maria foi de 5 aos 9 anos. Ah, criança, eu não tinha ainda noção do todo, não saía de casa, certo? Eu era mais caseiro. E médico. E vendo que o Luiz Antônio receitar. Sim. Aliás, eu fui a última pessoa que Luiz Antônio consultou. Nossa. Porque mamãe, você sabe sobrinha como é e filho pequeno. A gente chegou de Nova Cruz, mamãe disse, tio Luiz Antônio, pelo amor de Deus, vinha aqui que Bernardo está muito mal. Eu com uma besteira, uma amidalite, uma virose. Aí tio Luiz Antônio disse, Lia, amanhã às 6 horas, antes de eu ir para a faculdade de medicina, eu passo aí. Certo? E 6 horas da manhã ele estava lá. Eu me lembro bem quando ele pegou uma colher de sopa e baixou minha língua para ver a faringe. E passou eritromicina. E saiu para dar aula dele no Onofilópolis de semiologia, que ele era professor de semiologia. Certo? E nessa aula ele caiu no chão. Quando caiu, olhou para os estudantes e disse, não tem jeito não, eu tive um derrame cerebral. Nossa. Ele deu o diagnóstico dele mesmo, sem nenhum exame. E uma vez, minha tia, era antivéspera de Natal, mandou eu deixar uma bandeja de prata para o Dr. José Tavares, o maior cirurgião que já teve do Rio Grande do Norte. Maior porque estudou na Alemanha, maior porque sabia demais e porque era humano. Nossa. Dr. Zé Tavares não era um homem de migué. Tá entendendo? E eu... Tá, Cacá, eu vou deixar. Dr. Zé Tavares morava na Rua Sul, no fundo da catedral, vizinha a uma loja que vende santo hoje. Eu acho que é de Maninha de Silvério, né? Aí eu cheguei lá, tava o doutor Zé Tavares de jaleco, de roupão, já sem ver direito, e eu muito ancho, eu vim deixar um presente que minha tia mandou. Aí ele me recebeu muito bem, e eu disse, olha, eu acabei de passar agora na residência de cirurgia geral. Aí ele me deu uns conselhos, certo? E disse, se você fosse igual a seu tio. Eu digo, por quê? Ele disse, porque o ultrassom do meu tempo era a mão de Luiz Antônio. Nossa. E tio Luiz Antônio fazia correlação clínico-cirúrgica. Ele dizia, Luiz Antônio palpava um doente e dizia, abra aqui que é uma diverticulite. Abra aqui que é um apendicite. E acertava sempre. E ia com ele auxiliar, ele sendo clínico, para correlacionar. Dr. Zé Tavares se referiu a Dr. Luiz Antônio como sendo o ultrassom da época. Nossa, que história. Certo? Doutor Bernardo, eu estou curioso com faculdade. Como é que foi a sua faculdade de medicina? Sim. Como é que era o estudante? A faculdade de medicina, eu poderia ter tido uma faculdade melhor, mas eu inventei de casar. Certo? Porque quando a vontade de casar chega, não tem no mundo quem evite. Certo? Não tem no mundo quem evite. Certo? Então, eu inventei de casar e foi numa época que meu pai quebrou financeiramente. Certo? Juntou tudo então. Aí eu tive que sair com a mão para trás, com 22 anos, no curso Hipócrates, no Delta, no Maricha. Você quer uma pessoa para dar aula? No pré, quer? Eu digo quero.
comecei pelo Delta, dominei. Aí Canuto me chamou, dominei. Aí o Colégio Marista me chamou, dominei. Aí o SIC me chamou, dominei. Aí o Rotary me chamou, dominei. Eu dava aula no curso Hipócrates a 2 crianças. Uma se chama Geraldo e o outro era Benjamin, que hoje é finado, em memória. Todos os 2 deram para anestesia. Todos os 2 foram anestesia. Eram trabalhosos ou eram bons alunos? Não, eram relaxados, tranquilo. Se eu não me engano, até de chinela japonesa, causa de mescla, certo? Que maravilha. Não tinha esse padrão ainda, não voava tão alto, não, certo? Mas você deve se lembrar disso, né, Geraldo? Na sala 5, vocês 2 ficavam juntos, Benjamin de um lado e você do outro. Depois eu me encontrei com ele já no outro plano, né, que foi na faculdade. Faculdade, aí o senhor conseguiu se formar, apesar das dificuldades. Sim, o senhor falou que seu pai apesar quebrou, de 12 anos. e apesar de casado. Apesar de casado, com 3 meninos, os meus 3 filhos foram filhos de estudantes de medicina. E eu tinha que trabalhar. Eu dava 12 aulas por dia. No sábado e no domingo eu não falava não, com a garganta inflamada. Porque eu nunca enrolei uma aula, certo? Dava aula de verdade. Eu não sei como é que uma pessoa... Me disseram que aqui tem faculdade, que o professor chega, pega um livro, bota o pé em cima do birô e diz... Abra aí na página 403, com o pé. Agora, isso não é gentinha, não, é autoridade. Autoridade. Me disseram que tem professor. Eu nunca fiz isso. Uma aula minha era um discurso de 40 aulas. Aula de verdade. 40 minutos. E eu vivia de estudar biologia. Tanto que eu sei muito biologia, né? Fernando Suassuna diz, Bernardo, eu me admiro como você sabe botânica. Tá entendendo? Nossa. Então, foi luta. Então, mas conseguiu concluir? Concluí. Comecei a fazer a residência de cirurgia, Sim. mas estava faltando tempo. Sim. Aí eu falei com os diretores, o do Marista, para eles me botarem para fora, pelo Código 4, para eu ter direito de receber o fundo de garantia. Isso, Porque se fosse pelo outro código, era eu que tinha pedido para sair. Aí não teria o direito. Não teria o direito. Aí o irmão que é Ginaldo, que morreu agora, que era engenheiro eletrônico, certo? Bernardo, pode ficar tranquilo que eu não queria de jeito nenhum que você saísse daqui. Eu disse, irmão, é muito fácil. Se eu quisesse ser professor de biologia, eu tinha feito biologia. Eu quero fazer medicina. Aí passei o último ano torrando esse dinheiro, certo? Sim. Quando chegou em outubro, apareceu o concurso para médico da UFRN. Pronto. Certo? Aí eu fiz o concurso, passei, Pronto. certo? Era a minha próxima pergunta. E o senhor foi médico há anos. Viu? Passei. Depois a universidade, pelo fato de eu dar plantão lá por fora, me deu mais 20 horas. Quer dizer, eu fiquei com 2 contratos de 20. Sim. Certo? Agora eu só fiz um erro. Eu peguei tudo que eu ganhei lá e construí uma mansão em Santo Antônio. Mas isso não é um erro. Mas aí, resultado, eu não tenho a quem vender, não tem quem compre, certo? Não tem quem compre a mansão. E eu não posso ficar lá sem... Tem 7 Rottweiler para tomar conta. Nossa. Porque quando eu deixei lá sem cachorro, passou a ser o motel da cidade. Todo mundo que queria transar ia para dentro da minha piscina. Certo? Aí eu dividi. Mas dá para contratar um vigia, uma pessoa para olhar?
eu botei, é mais fácil o Rottweiler, certo? E a pessoa, o meu empregado vai, sim, toda semana ele ganha 150 extra fora do salário, para botar, fazer comida e botar ração. Então na sexta-feira, quando ele vem, pega um saco de ração. Pronto, e despeja. Lá. E na semana é pé de galinha com arroz ou aquele cuscuz. Pro Rottweiler. Certo? Então, eu tenho loucura por cachorro. Nossa. Hoje eu disse a Marcelo Oliveira: Marcelo, eu não sei como um homem vive sem cachorro, certo? Porque só um cachorro para entender um homem, certo? Somente um cachorro para entender um homem, certo? Eu aqui em Natal tenho 3 fêmeas. Olha, é do tamanho de um carneiro, babalu. Branca, que é um pastor suíço, é igual um carneiro. E 2 Rottweiler, fêmea. Aqui eu só tenho fêmea, porque se você criar cachorro e botar um do sexo diferente com 2 do outro sexo, é briga tranquila. No cio é pior do que mulher, certo? Briga, certo? Então, aqui eu só tenho 3 fêmeas, certo? Mas é minha vida, certo? Bacana. O problema é administrar, né? A questão da alimentação lá porque em Santo Antônio, sai por muito dinheiro, certo? Mas eu prefiro ter uma vida mais regrada do que me desfazer dos cachorros. Não, desfazer também. Certo? Desfazer também não desfazer. Dá. São lindas. E Marcelo, eu falando com Marcelo Oliveira, Marcelo, eu quero lhe agradecer penhoradamente pelo atendimento que você me deu hoje. E já marcou meu retorno para terça-feira. Você não sabe como eu fiquei grato. Eu venho um médico 40 anos depois. Que eu fui monitor dele. Nossa. Eu disse, eu não tinha lhe procurado antes, que eu pensei que você fosse osso branco, tivesse morrido. Certo? Eu era certo que você tinha morrido. Nossa. Certo? Deixa eu só apresentar de novo a equipe aqui e falar. Dá tempo pro senhor comer um queijo. O senhor come queijo de coalho? Comemos, vamos lá. Pedir para Ricardo Nelson outra cerveja. Ricardo Nelson, por favor. Lembrar que daqui a pouco tem show aqui, tem um show Broadway aqui no Bar Dallas, vai ser um showzaço. Lembrando que quem quiser assistir pode vir assistir, pode assistir pelo Facebook, pelo Instagram do SimMed, pelo Instagram Geraldo Ferreira. É isso, Dr. Geraldo Ferreira, que está aqui presente com família aqui. Todos bem-vindos aqui. E lembrando também que você pode fazer perguntas. O pessoal já fez pergunta aqui. E lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, assistente de produção, e apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson no Bar Dallas. Doutor Bernardo, das perguntas que eu queria fazer... Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Pode dizer. Esse rapaz aí é médico. Ah, sim? Anestesista, se aposentou como diretor do SESI. Repare que a aposentadoria é ruim. Ave Maria, eu tenho pena dele. Nossa. Diretor do SESI. E é um dos melhores violonistas do Nordeste. Oh, que bacana. Depois, quando acabar o programa, vamos conversar aqui com ele. Por falar em violão, daqui a pouco o senhor vai dar uma palhinha. João Batista, não, ele já está instruído aí pra gente lá, porque eu sem ele não sou ninguém. Então vai ser um dueto aqui. Vai ser um dueto. Colado aqui no microfone. João Batista Rabelo. Pronto. O popular João Rabelo. O sobrenome é de violonista, né? Certo? Rafael Rabelo foi um toca muito bem, toca muito bem. Ricardo Nelson, mais uma Heineken. Vamos falar sobre o senhor foi diretor-geral do Valfredo Gurgel. Valfredo Gurgel, às vezes é uma bomba relógio, às vezes é motivo de manchetes. Eu sou jornalista, já fiz muita manchete. Já publiquei muita manchete sobre o Valfredo em diversos aspectos. Como foi a experiência, doutor Bernardo? Ninguém teve melhor intenção para com o Valfredo do que eu. Isso eu devo a Geraldo, porque a gente estava numa conversa de pé de ouvido dentro do carro. Aí eu disse, Geraldo, se você quiser, eu vou para a direção. Eu tinha vindo de Santo Antônio. Eu fui diretor lá há 10 anos,
Eu fiz um pronto-socorro em Santo Antônio, certo? Eu vou para lá, certo? E passei lá um ano, certo? Mas nunca me afinei com o secretário de saúde da época, que era Gilson Marcelino. Enquanto Pedro Cavalcante, que foi meu colega de turma, é irmão meu, é um homem bom, estava, eu fiquei. Mas Gilson me tratava como se eu fosse cidadão de segunda classe. E eu detesto quem me trata como cidadão de segunda classe. Você conhece aquele rapaz que é da Globo, que tem um DVD sobre vinho? Renato Machado? Renato Machado, mas vai tu fosse em cima. Ele é enólogo, Renato Machado. Renato Machado, certo? Obrigado, Ricardo. Renato Machado era o correspondente da Globo nos Estados Unidos. Sim. Viu? Qualquer pessoa quer esse cargo. E um dia Renato Machado pede demissão da representação. Disse: eu não quero ser mais representante da Globo aqui, não. Deixa eu até a Globo. Aí o cara perguntou a ele: Renato, como é que você, representante da Globo nos Estados Unidos, abandona um cargo desse, cobiçadíssimo por todos os jornalistas do Brasil? Ele disse: meu amigo, eu cansei de ser cidadão de segunda classe. Certo? Porque quando tinha as entrevistas, dizia: entre os repórteres americanos, entre os ingleses, entre os alemães, entre os franceses. Quando chegava na ralé, aí entra Renato Machado, certo? E ele caiu fora por conta disso. Então foi a razão que o senhor saiu do Valfredo? Não, eu saí do Valfredo exatamente porque eu não me entrosei com Gilson Marcelino. Eu não gosto de Gilson Marcelino. Ponto. Certo? Não gosto. Não gosto. Meu amigo era Pedro Cavalcante. Certo? Gosto não se discute, né? Gosto os não afetos, se discute. como dizia Spinoza, os afetos são complexos, né? E há de se compreender a razão dos afetos. Faz parte. Mas a experiência, o senhor acha que no saldo a experiência foi positiva? A experiência foi muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Eu fiz muita coisa, certo? Fiz muita coisa. Olhe, eu soube, o Valfredo tem 4 andares. Eu soube que os pacientes do quarto, do terceiro e do segundo andar descia com a lata seca de azeite de oliva para tirar a água no bebedouro que só tinha do primeiro andar. Nossa, que isso? Aí eu soube dessa história de Oswaldo, que era meu diretor administrativo. O cara desce 3 lances de madrugada para pegar água no primeiro andar. Eu quero um bebedouro elétrico novo em cada prédio da manhã. Ele disse: não pode não, porque não é urgência. Eu digo: é urgência sim. Para um homem que administra, que quer bem ao povo, uma história dessa é motivo de sair doido para a rua e só voltar com os bebedouros. Verdade. Eu faço, mas vai dar problema. Eu vou receber minha pena depois. Mas agora o povo vai deixar de descer com a lata de óleo seca para pegar água no primeiro andar. No outro dia eu cheguei, tinha 4 bebedouros, 0. Então isso aí é a súmula. Com certeza. De como eu tratei o negócio, certo? Toda certeza. A súmula. Fiz o que pude, certo? Fiz o que pude. Eu tinha a consciência tranquila lá. E por mim, eu tinha passado muitos anos lá, certo? Porque eu vi gente que não fez porra nenhuma passar muito tempo lá. O problema é... Certo? Certo. É a relação com o secretário. Mas a maior
a minha maior ação para a saúde, essa é a de eterno. Nem a borracha de Deus apaga mais, como diria São Tomás de Aquino. Eu criei um homem chamado Dr. Lagreca. Dr. Lagreca saiu de dentro do meu vestido. Certo? Você sabia dessa história? Eu quem criei Dr. Lagreca. Certo? Agora eu faço como o MPB4. Deus é bom, mas não foi bom pra mim, não. Ele não foi bom pra mim, não. Nossa! Não foi bom pra mim, não. É um plot twist a história. Não foi bom pra mim. Não, mas eu fiz a minha parte. Sim. Deixei o melhor hospital, um dos melhores hospitais do Rio Grande do Norte. Porque para ser bom como o Onofre Lopes... eu ia perguntar sobre o Onofre Lopes. O senhor fez parte da diretoria. Eu era vice de um diretor que não fazia nada. Certo? E eu era vice porque eu sou muito amigo de Onofre Lopes. Um homem bom. Certo? Eu disse, doutor Onofre, eu estou em Santo Antônio e está no tempo de eu vir embora. Meu menino precisa estudar. E ninguém quer me soltar. Ele disse, eu vou botar você como diretor técnico do hospital para o carro puxar você. Exatamente. Certo? E eu fiquei sendo diretor técnico com o diretor com uma cara desse tamanho. Certo? Porque eu era uma cria de Dr. Onofre. Sim. Certo? Quando é um dia, olhe bem, quando é um dia, eu vou descendo às 5 horas as escadas da diretoria. Sim. Certo? E encontro o Lagreca deprimido com uma prancheta. Fazendo isso, ó, um checklist. Um checklist. Aí quando me viu, disse, Bernardo, que absurdo. Eu vou operar 2 corações amanhã. Eu vou operar, tudo bom? Eu vou operar 2 corações amanhã e uma hora dessa ainda estou olhando se tem seringa, se tem scalp. Era para eu estar em casa deitado. Exatamente. E não conferindo repousando. O que tem, né? Aí eu disse a ele, Lagreca, você sabe por que acontece isso? Porque você não quer ser o diretor do hospital. Você não é o diretor do hospital. Ele disse, lá vem você com seus sonhos. Quem é que vai dar a direção desse hospital a mim? Eu sou tido como uma pessoa de Recife que chegou aqui para ganhar a vida. Eu digo, eu posso dizer, viu, Geraldo? Eu posso dizer, Lagreca, que tem uma procuração sua dizendo que quer ser diretor do hospital. Ele disse, lá vai você com seus sonhos. Jamais vão me dar a direção do hospital, porque eu sou tido como uma pessoa exógena, de fora, de Recife. Eu fiz essa pergunta 4 vezes, num intervalo de 10 minutos. Ele disse, pode dizer que eu quero que tenha a procuração. Quando é no outro dia, eu fui para uma festa, ficou na mesa eu, o reitor, Ivanildo Galhardo e João Rabelo. Aí o reitor perguntou, Bernardo, como é que está lá a administração? Aí eu disse, doutor fulano se ajoelhou ao meio-dia na porta de uma igreja e pediu a Deus para ser incompetente.
no que foi prontamente atendido. Mas Nossa, olha, que foi isso? uma risada só. Que isso? Foi uma risada só, certo? Aí, no outro dia, o Conselho de Sentença se reuniu e eu estava lá, junto sempre de Onofre Lopes, certo? Sim. Que foi quem me deu todo apoio aqui. Aí, o diretor da época disse, eu estou aqui porque eu tenho clínica, eu não posso me dedicar a isso aqui. Eu estou aqui porque ninguém quer. Eu digo, quer? Eu digo, peraí, tem gente que quer, certo? Ele disse, quem? Eu digo, doutor Lagreca quer, doutor Sebastião Azevedo quer e eu quero. Eu me botei em terceiro lugar porque eu achei que Lagreca era melhor do que eu. E eu tive consciência disso, certo? Passou-se. Com um mês, Lagreca telefona para mim. Disse, Bernardo, eu quero lhe convidar para ser meu vice-diretor. Eu fui nomeado diretor do hospital. É muita coincidência, né? Eu não acredito em bruxaria, não. Mas que elas existem. Pelo que elas vai. Existem, certo? Isso aí era Cervantes que dizia a Sancho Pança para dizer a Don Quixote. Isso. Certo? Então, nós passamos 2 anos como vice de Lagreca, certo? Sim. Lagreca disse, Bernardo, você é igual a mim na capacidade de trabalho. A diferença é que todo dia eu subo um batente dessa escada. Você desaparece, no dia que aparece, sobe 30 batentes de uma vez. Aí passa mais 30 dias sem vir. Isso foi um elogio E ou todo não? dia. Foi maneiras diferentes de fazer as coisas, Sim. certo? Todo dia eu subo um batente, certo? Você não tem essa persistência que eu tenho, desaparece, mas quando aparece, supera, desmantela, certo? E depois disso quiseram tirar ele 2 vezes e ele procurou a quem? Doutor Bernardo, certo? Uma das vezes ele chegou para mim e disse, Bernardo, marcaram uma reunião com o cara que ganhou para reitor, que era Ivanildo. E eu estou achando que vai ser um golpe. Eu queria que você viesse para cá, para essa reunião. Eu fui. Quando cheguei lá, eu disse a frase mais importante que se disse do Onofre Lopes. Os chefes de cadeira, tudo sem saber que aquilo era política, Sim. certo? Porque Ivanildo foi saber a opinião deles. Quem é que vocês querem para ser diretor, para ser professor? Eu disse, rapaz, vocês não têm vergonha de fazer isso não, com um homem que trabalha como Lagreca? Aí apontei com o dedo em riste para doutor Cleone, Luciano Araújo, todo mundo, e disse, sobre Lagreca eu quero repetir o que Jesus Cristo disse sobre João Batista. Filho de mulher, ninguém foi melhor do que ele. Jesus Cristo disse isso com relação a João Batista, porque Jesus Cristo era melhor do que João Batista, mas não era filho de mulher, era filho de uma santa, certo? Então me aposentei, vivo da minha aposentadoria e o Onofre Lopes brilha, reluz, faz gosto. É referência. Certo? Um prédio que tem um hospital que tem um edifício de imagem, ultrassom, ressonância magnética, tem tudo, certo? Ninguém nunca disse que eu tinha culpa nesse negócio, mas Lagreca sabe, certo? Lagreca sabe, certo? Lagreca sabe.
Perfeito. Doutor Bernardo, tem um comentário aqui, mas antes, vamos ter dueto aqui, né? É isso mesmo? Vamos. Vamos. Rabelo quer preparar aqui já, a gente tá indo pra reta final do programa. Passou 50 minutos já. Já 50 minutos. 50 São minutos. quantos minutos? 1 hora. 1 hora. A gente vai, tá todo mundo curioso em ver a música. Certo. O violão do senhor tá aqui já, Certo. doutor Bernardo. Rabelo vem pra cá? Hã? O senhor vai pegar uma cadeira aqui pra pegar o mesmo microfone de lapela. Você com o microfone na lapela não sai, não? Pega o meu violão. Só com violão, A guitarra não vai pegar. Tem que violão, Aguinaldo, cadê o violão? O violão tá aqui, Pronto, pega aqui, Batista. Já afina aqui, vamos lá. Enquanto preparo aqui um comentário de Carla Angélica, professora, pedagoga lá de Santa Cruz. Uma entrevista maravilhosa, parabéns a vocês. Olha aí. Olha aí. Estamos sendo assistidos em Santa Cruz e em outras cidades também. Deixa eu lhe contar agora só uma coisa. Sim. Porque essa é importante. Claro. Essa é sobre música. Vamos lá. Todo mundo fala na lei Aldir Blanc, certo? Aldir Blanc era médico, Sim, bem lembrado. Era psiquiatra. médico. Isso. E conviveu somente com um médico aqui de Natal, que fez o sexto ano com ele, no Rio de Janeiro, que era Lindenberg, aquele que era capitão de mar e guerra, que morreu o ano retrasado, certo? Então, qual era a função de Aldir Blanc? Tomava conta de 25 pacientes na enfermaria. Sim. No chamado hospital ou clínica Pinel. É por isso que diz, fulano tá Pinel, Lá no tá Rio de doido. Janeiro, entre Pinel. Botafogo e Urca. Pronto. Tomava conta de 25 pessoas, né? Quando é um dia, Aldir Blanc sabe de uma coisa, eu não vou perder meu tempo tomando conta desse povo, não. Mas o problema é papai. Aí, como ele diria o pai dele que ia deixar de ser médico? Ele com nome e tudo lá, né? Ele disse, papai, eu não quero ser mais médico, não. Eu vou ser músico, compositor. Aí, o pai dele disse, diga só o motivo. Ele disse, porque eu cheguei à conclusão que a única distância que tem entre mim e meu doente é a do biru. Muito boa história. E vamos ter música agora. Pra pegar o microfone. Dá certo, né? Aglio, pronto, o microfone de lapela capta. Fiquem à vontade, o repertório é de vocês. Capta. Encerrar com música o programa. Lembrando que estamos sendo transmitidos aqui para os médicos pelo Instagram do Dr. Geraldo Ferreira, presidente Sim Médico, que está aqui. Lembrando que daqui a pouco vai ter o show Broadway aqui no Bardalos. Vai ser um showzaço Bardalos Comida e Arte no centro de Natal. Sempre com comida, bebida de primeira qualidade e sempre shows de quarta a sábado. E amanhã tem show também. Raquel, depois você diz qual é o show que tem amanhã, pra gente divulgar aqui também. Vamos lá agora, João Rabelo e Bernardo Celestino Pimentel. Foi meu colega de turma. Maravilha. Mas enquanto ele afina, viu? Eu vou relembrar uma história lá na minha granja. Vou pedir licença só para certo. 2 minutinhos. Vamos lá, pra captar. Bernardo se perdeu. Tava lá numa festa na minha granja? Na minha granja. Se perdeu à noite. Repare- Uma festa que começou 2 horas da tarde. Os convidados eram Agnello, Aloysio Garibaldi. e Fernando Freire no tempo que estava no auge. Isso. Vice-governador do Certo. estado. Pronto. Aí Bernardo era diretor do hospital. Aí Bernardo deu 5 e meia, 6 horas, Bernardo se perdeu. A granja tinha um rio lá embaixo e tinha um bananal assim perto, né? E ninguém encontrava, e começamos a ficar preocupados. Se ligou as luzes do carro, todo mundo procurando Bernardo, ninguém encontrava. Rapaz, vamos ter que fazer uma excursão até o rio, para saber que o Bernardo desceu para o rio.
Aí ficamos naquela ansiedade. Quando estávamos preparando e procurando Bernardo, alguém encontrou o Bernardo no bananal, caído no chão. Aí fomos, levantamos Bernardo. Bernardo, o que aconteceu? Claro, todo mundo estava bebendo, obviamente, claro, né? Aí Bernardo disse, bebi, me encostei na bananeira, a bananeira cedeu, né? Banana é mole, né? Cedeu, eu caí com a barriga pra cima. Bernardo sempre foi cheinho, né? Não consegui me virar. E resolvi dormir aqui mesmo. Procede, a história foi essa mesmo? Desse jeito. Mas primeiro eu quis ir pela via normal, que era o banheiro. Sim. Mas era uma fila de 20 homens pra urinar. Aí era melhor o bananal, velho. Certo? Opa, o violão já é. Quando quiser. Lá menor. Observe o seguinte, essa música, ao meu ver, é uma das músicas mais bonitas do mundo. Essa letra foi escrita em 1959. Essa música, por Severino de Itabaiana, o popular Sivuca. Quando é um dia, Chico Buarque estava esperando que saísse um disco dele. Quando a gravadora telefona e diz: Chico, tá faltando uma música. Tá faltando uma. Aí ele disse que abriu uma cômoda dele que só tem fita que ele recebe do povo. Aí botou essa para escutar. Aí fez essa beleza. E botou o nome de João e Maria. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel, era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você foi a princesa que eu fiz coroar. Era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. E você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Pegou a de Aldir Blanc. Eu gosto muito quando bom. Anoitece. Não, né? Vamos, outra música? Vamos lá. Vamos. E o Ré menor. Eu te vejo sumir por aí. Toca no tom, né? Então bote Ré maior. Ai, que esse cara tem me consumido, a mim e a tudo que eu quis. Com os seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ai, que esse cara tem me consumido, a mim e a tudo que eu quis.
com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer. Eu estou para o que der e vier. Ele chega ao anoitecer. Quando vem a madrugada, ele some. Ele é quem quer. Ele é um homem e eu sou apenas uma mulher. É maior. Xoxua, cada macaco do seu galho. Xoxua, eu não me canso de cantar. Xoxua, mas o seu galho é na Bahia. Xoxua, teu galho é no outro lugar. Xoxua, cada macaco do seu galho. Xoxua, eu não me canso de cantar. Mas o meu galho é na Bahia. Teu galho é no outro lugar. Saia de fora, bicho da cabeça grande. Você vem não sei de onde, você quer me aperrear. Essa história da mãe preta ser leiteira. Arranje outra mamadeira, vá mamar no outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de cantar. Xoxua, mas o meu galho é na Bahia. Xoxua, teu galho é no outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de cantar. Xoxua, teu galho é na Bahia. Teu galho é no outro lugar. Uma salva de aplausos, doutor Bernardo Celestino Pimental, João Rabelo. E chegamos assim a 1 hora de bate-papo. Passou voando, doutor Geraldo. 1 hora. Por mim eu ficava aqui 3 horas batendo papo, mas a gente vai ter que abrir para o show que vai ter aqui agora. A gente vai continuar a conversa aqui na mesa agora. Agora vem o lado B, que quem está assistindo só se vir para Pardalos, né? Quem quiser vir para Pardalos, vem. Eu só tenho a agradecer. Rabelo, muito obrigado pela balinha. Doutor Bernardo, foi uma conversa maravilhosa. Obrigado pela simpatia, pelas histórias. Vamos continuar as histórias aqui agora na mesa. Certo. E doutor Geraldo aqui tá querendo ouvir história, que eu tô percebendo. Tomás de Aquino, a saudade só não pode, a borracha de Deus só não apaga o passado. Isso, a borracha de Deus. Agradecer a todo mundo que assistiu pelo Instagram, doutor Geraldo Ferreira. E agradecer a João Batista, Sim, porque é sim. muita fineza. Já João Batista vim de Nova Parnamirim. Não foi de Parnamirim? É meu vizinho então, moro lá. Você mora perto dos bosques? Pertinho, eu moro perto do Salesiano, pertinho dele. Teu bosque é bosque de quê? Green Club. Mas assim, muito bom. É cobra criada. João Batista Geraldo tem um show. passou a vida todinha como diretor do SESI. Repare como ele ganha uma mexanga. Foi, sim, mas o que lhe marcou foi a direção do SESI. Porque você foi a direção do SESI. E o que me marcou emocionalmente foi a direção do Valfredo. E direção do Valfredo já foi tema aqui, né? E vamos ter que encerrar. João Batista, obrigado pela palhinha. Doutor Bernardo, novamente, foi uma alegria lhe entrevistar. Foi uma conversa maravilhosa. Rapaz, que vai ter continuidade aqui agora, que o doutor Geraldo sabe. Agradecer ao doutor Geraldo Ferreira, agradecer a família dele, sempre simpática, prestativa, todo mundo que está aqui, tem gente lá dentro também, lembrando que tem a banda aqui, e lembrando, toda sexta-feira, conversa de botequim. Grande abraço e até a próxima.